Você como assistente técnico, o que você deve olhar na gestão de EPIs para proteger essa empresa, né? Se houve ali uma demanda trabalhista de insalubridade, quais documentações você vai separar? Como avaliar se a documentação que você tem realmente pode servir na defesa, né, que o advogado da empresa que você vai atuar ali vai elaborar, né? Se você for assistente técnico do reclamante agora, né, o que você tem que estar atento e perguntar para ele, pedir e levantar de informação, né, e orientá-lo ali a demonstrar no momento da perícia quais são os EPIs, tá aqui na NR6 também. Então conhecer, pessoal, essa gestão de EPIs aqui é extremamente importante. E a gestão de EPIs está na NR6, então nós não temos a referência na NR15 quando fala-se de EPI, NR6. Então na NR6, na nova NR6, né, o que nós temos aqui, pessoal, de responsabilidade da organização, é aquilo que a empresa deve fazer, né, para eliminar o adicional de salubridade por EPI, é o que ela deve fazer, tá aqui. Então cabe à organização quanto EPI. Vamos item por item aqui. Primeiro, adquirir somente o aprovado pelo órgão nacional competente. Então aqui entra, pessoal, o CA, o certificado de aprovação do EPI. Então esse EPI tem que ter um CA válido. Além disso, esse CA, além de válido, esse EPI tem que ser testado e aprovado pro risco que o trabalhador está exposto. Então não adianta você, por exemplo, ter uma exposição a um determinado agente químico, né? Por exemplo, agentes químicos hidrocarbonetos, né? Então eu tenho ali exposição aos hidrocarbonetos, pode ser proveniente ali a um solvente, né, que você utiliza ali na empresa. Então o trabalhador está exposto aos solventes e eu vou fornecer uma luva com CA para ele, né? Uma luva ali impermeável de borracha para proteger esse indivíduo. É só essa análise que você tem que fazer, né? Se tiver escrito na embalagem ali que é aprovado para produto químico, é só essa análise que eu tenho que fazer? Não é. Você tem que olhar no CA se esse EPI ele é aprovado para aquele agente químico que você está exposto. Então você tem que conhecer o agente químico, fazer uma análise, né, de risco adequada, inventariar esse agente químico, colocar ele no seu inventário de riscos para fazer essa gestão adequada dos EPIs. Identificando qual é exatamente o agente químico que você tem, você vai procurar o EPI aprovado para aquele agente químico. E o CA ele vai demonstrar que esse EPI foi testado, aprovado e está válido, né? Então não é só ter o CA. O CA vai demonstrar que ele está válido, mas ele foi aprovado para alguns agentes químicos. Então você tem que avaliar se o agente químico que você está utilizando tem aprovação no CA. Então, aprovado para. Não esquece de olhar isso no CA. Aprovado para. Ok? Demonstrar qual é o CA do EPI que você está utilizando é importante também. Então, a gente vai fazer aqui uma análise de ficha de EPI. Vocês vão ver que todo EPI tem ali a anotação do CA. Então você deve registrar, ter evidências da empresa de qual CA e EPI você está utilizando. Nessa gestão, pessoal, você pode inclusive fazer a guarda, o arquivo ali da nota fiscal, que vai demonstrar o EPI que você está comprando, a quantidade de EPIs que você compra e o modelo e o respectivo CA desse EPI. Essas informações vêm na nota fiscal. Mas, pô, professor, eu sempre ouvi ali que eu vou fazer essa gestão de acordo com a ficha de EPI só. Tenho que guardar também ali a nota fiscal. É importante isso para quê? Pessoal, se há uma falha no registro da ficha de EPI, como você vai comprovar que você entregou o EPI para aquele trabalhador, que você fornecia o EPI? A nota pode te ajudar. Numa situação na qual você não tem a ficha de EPI. Como ela vai ajudar? Ali eu vou ter a quantidade de EPIs adquiridos. Então, se a empresa está comprando EPI, é porque eu estou entregando. É porque o trabalhador está usando, né? Então eu estou demonstrando ali que todo mês eu faço uma compra de luvas com aprovação para agentes químicos. Todo mês eu compro aquela determinada quantidade. Se eu pegar a quantidade e dividir pelo número de usuários, eu vou chegar ali num valor comum, né? Então, com essa quantidade eu demonstro que eu entrego ali, sei lá, 5, 6 pares de luva por mês. E a durabilidade dessa luva, de acordo com o fabricante, sei lá, é, ela não é descartável, ela pode ser reutilizada, então a gente vai utilizar uma vez a cada semana, uma luva por semana. Então você está conseguindo
Veja, estruturar e demonstrar que você tem ali o fornecimento da luva, além do modelo com CA adequado. É, então, tem a ficha de EPI, ter a guarda ali da nota fiscal é algo a mais ali que você pode fazer para a sua gestão, tá bom? Que mais? Você tem que orientar e treinar o empregado, então tem que dar o treinamento de EPI, o treinamento de NR6, pessoal, né? Esse treinamento, veja que a norma não coloca aqui carga horária, ela não coloca periodicidade, né? Então, esse requisito de treinamento, quem define? A empresa, né? O que eu recomendo? Todo ano faço treinamento de EPIs. Carga horária vai depender da quantidade de EPIs que o trabalhador utiliza, né? Os modelos, se precisa de um treinamento mais elaborado, por exemplo, é um respirador facial inteiro, tem que demonstrar como lavar, higienizar. Então, a carga horária vai depender dos EPIs que você tem, mas foque sempre no seguinte, quando for dar um treinamento, na forma que o fabricante recomenda que você utilize, guarde, armazene. Então, o conteúdo do treinamento, o fabricante já disponibiliza para você no boletim técnico desse EPI, porque ele te dá ali como se fosse o manual do EPI. Então, o seu treinamento tem que ser voltado para esse tipo de material, tá bom? Você também vai registrar que o fornecimento ao empregado gratuitamente do EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento. Então, você tem que demonstrar o fornecimento. Aí entra a ficha de EPI, tá bom? Então, você vai fornecer para o trabalhador o EPI aprovado para o risco, adequado para o risco. Então, faz análise de risco de acordo com a NR1, né? Então, você vai ter ali o seu inventário de risco. Você fez o seu inventário, selecione o EPI adequado de acordo com o risco, ok? Você tem que demonstrar isso, pessoal, para a gestão de EPIs. Você tem que demonstrar, esse é o risco que eu tenho, lá no meu inventário, esse é o EPI recomendado, esse que eu estou fornecendo, esse é o modelo que eu selecionei, né, para proteger esse trabalhador. Então, essa é a primeira parte aqui da responsabilidade da organização. Vamos para a segunda parte. Continuando aqui, nós temos que registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser através de livros, fichas, sistema eletrônico, né, inclusive por sistema biométrico. E hoje já é uma realidade em muitas empresas, né? A ficha de EPI de papel ali está sendo abolida por um sistema eletrônico, mas a ficha de papel, antiguinha ali, papelzinho, ainda é válido, tá bom? Quanto custa uma ficha de EPI, pessoal? Para os meus alunos em sala de aula, eu calculo isso com eles, né? Vou demonstrar aqui para vocês quanto custa uma ficha de EPI. Vou imaginar o seguinte: o trabalhador ele moveu uma ação contra a empresa e todo o período não prescrito ali ele pediu adicional de insalubridade por ruído. Então são 5 anos na qual ele pediu adicional de insalubridade. Esses 5 anos vão fazer uma referência aqui, pessoal, a uma quantidade de 60 meses. Então ele entrou com uma reclamatória pedindo adicional de salubridade por 60 meses. Beleza? Por ruído. E você forneceu o EPI para ele. Você forneceu protores auditivos corretos, adequados, né, para esse risco. No entanto, você não registrou. A empresa não fazia registro, né? Aquela empresa menor ia lá, entregava o EPI, pegava o EPI lá na qualidade, pegava o EPI no RH, deixava na portaria, deixava com o líder uma caixa cheia de EPIs e todo mundo usava. No entanto, não tinha o registro do seu fornecimento. Então, quanto custou a ausência da ficha de EPI? Vamos calcular isso aqui, ó. Então, 5 anos, 60 meses. Adicional de salubridade por ruído é um adicional de 20%, né, sobre o salário mínimo. Eu vou colocar aqui o salário mínimo de R$ 140, né? É, R$ 1.400, né? E 20% de ruído em cima do salário mínimo aqui vai dar R$ 280 por mês. Beleza? R$ 280 por mês. O trabalhador ele ficou exposto ali 60 meses, você não tinha, ficou exposto ao ruído 60 meses, você não fez registro disso. Então, 60 meses vezes R$ 280, a ausência da ficha de EPI custará R$ 16.800. A ausência dela, tá bom? Se a empresa for condenada a pagar insalubridade, R$ 16.800.
Agora vamos olhar um ponto de vista diferente. Atenção. Você tem a ficha de EPI, você fez o registro direitinho, anotou, registrou e tudo mais. Esse trabalhador, né, ficou ali 5 anos exposto ao ruído e você atendeu o requisito aqui do rei. Os outros também, mas principalmente aqui a gente está focando na ficha de EPI. Você atendeu tudo isso. Aquele papel da ficha de EPI, com todos os registros de fornecimento em periodicidade adequada, aquele papel vale R$ 16.800, pessoal. Se você perde a ficha de EPI, se pega fogo no almoxarifado, né, se some, né, rasgaram, molhou, sei lá, né, você extraviou a ficha de EPI física, aquele papelzinho ali, você não, você muitas vezes não consegue calcular o valor dele, mas aquele papel vale R$ 16.800. É aquele papel que está protegendo a empresa do passivo, né? É ele que vai ser utilizado para a defesa da empresa, vale R$ 16.800. Quem é aí profissional de segurança, talvez essa atividade mais voltada para o técnico, segurança, como eu fui também por muito tempo, né? Quando o trabalhador saía da empresa, nas empresas que eu trabalhava, né, que eu trabalho atualmente também, a gente tira a ficha de EPI do almoxarifado de EPIs, pelo menos a ficha ficava no almoxarifado. Eu já trabalhei em empresa que a ficha de EPI ficava dentro da sala de segurança do trabalho, né? O trabalhador ia até lá primeiro para registrar o fornecimento. Então a gente tirava a ficha de EPI e guardava num arquivo morto, né? Aí você tirava a ficha, deixava ali um tempo na mesa, né? Colocava ali nas tarefas no a fazer, para depois ir lá arquivar. Pessoal, aquele papel custa R$ 16.800. Olha o valor daquilo, né? Então não dá para negligenciar, não dá para ter rasura, não dá para amassar, né? Então você tem que cuidar, o papel custa muito, né? Então, espero que vocês tenham entendido aqui o valor que a gente dá para isso. Por isso que muitas empresas adotam o sistema eletrônico, porque a gente tem ali uma condição mais segura, né? De ter o dado e não ser perdido, ok? Por esse motivo, eu sou super favorável ao sistema eletrônico atualmente. A gente tem tecnologia para isso. Além de diminuir a quantidade de papel, a gente evita perdê-lo também. Ou de alguma forma ter o extravio, né, dessa ficha de EPI. Nós temos que exigir o uso do EPI. Então, se o trabalhador não utiliza o EPI, né, você precisa fazer essa exigência, pessoal, de uso através de advertência verbal, né? Você vai conversar, negociar ali com esse trabalhador. Mas aqui, pessoal, para demonstrar num processo trabalhista, por exemplo, você tem que ter por escrito, né? Ou ter testemunhas que viram ali que você cobrava o trabalhador constantemente caso ele não utilizava o EPI. O ideal aqui é registrar mesmo, né? Então, dar uma advertência para o trabalhador que não utiliza EPI é válido por esse motivo, né? Porque você tem que demonstrar que você está exigindo o uso, é uma obrigação da empresa. Se o trabalhador alega que você entregava EPI, dava treinamento, e tudo mais, ele não usava, incomodava, né? Como é que você vai demonstrar que você exigiu o uso? Você não consegue demonstrar, né? Se você não tem uma advertência, algo por escrito, né? Não precisa ser uma advertência no sentido ruim da palavra, né? Do sentido ruim, né? Pode ser uma advertência positiva. Por exemplo, você tem na sua empresa um programa de auditoria comportamental e você está auditando esse trabalhador e está demonstrando que ele está utilizando, demonstra que ele utiliza o EP constantemente, ele sempre manda bem nas auditorias. E você registra essa auditoria em um cartão, um checklist, em algum lugar. E se você tem um registro dizendo que o trabalhador A, Joãozinho lá, por exemplo, se ele foi auditado, ele estava utilizando o EPI, ele assinou isso também, né? Essa auditoria positiva. Olha, Joãozinho, você está utilizando o EPI, parabéns. Isso aí continua assim, assina aqui para mim esse checklist da minha auditoria comportamental ou da minha auditoria de uso de EPIs. Né? Pô, ele vai assinar sem problema nenhum. Por quê? Você está elogiando ele. Você arquiva isso, pessoal, né? Isso vai servir de prova para demonstrar o seguinte: olha, ele usava. E a gente sempre estava olhando para isso, né? E se ele não estivesse usando, eu exigi o uso, mas ele nunca deixou de usar, ele sempre estava usando, ok?
Então, pode ser também um registro aí de uma forma positiva, através dessas auditorias comportamentais. Isso é prova para processo de insalubridade. Nós fazemos muitas coisas na nossa área, pessoal. Integração, né? A gente faz treinamento de integração, treinamento periódico, né? Pô, tem essas auditorias comportamentais, tem checklist, a CIPA faz lá do uso dos EPIs na fábrica. A gente faz muita coisa. E quando tem um processo trabalhista, o que você envia para o advogado de preparar a defesa? Ficha de EPI, né? Então, pessoal, dá para ir além disso se você conhecer aqui os critérios para ser um bom assistente técnico, ajudar o advogado ali a fazer a defesa da empresa. O que mais? Nós temos que responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis, né, esses procedimentos. Então, se o EPI requer uma manutenção periódica, né, higienização e manutenção periódica, a gente tem que ter registro, evidência de que a gente faz isso também. Por exemplo, é um respirador que eu tenho que trocar o filtro, então eu tenho que demonstrar que eu faço isso, registrar direitinho, né, essa substituição, porque isso é responsabilidade da empresa. A empresa também tem que substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado o EPI. O trabalhador não pode trabalhar, permanecer com o EPI ruim, porque ele perde a eficiência dele, né? E também aqui tem um outro item que está na NR6, mas para a insalubridade aqui não é relevante, que é comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada, isso é uma obrigação da empresa também. Então, vai da A até a letra G, o que nós devemos fazer como assistentes técnicos, demonstrar como assistente técnico para que o juiz avalie ali que essa insalubridade foi controlada, né? O adicional não foi pago porque a exposição foi neutralizada com o EPI. Faça isso assim que você receber o processo, né? Então a empresa recebeu a reclamatória, a inicial. O advogado está começando a preparar a defesa, você tem que receber essa inicial, essa reclamatória, para que você possa, nesse momento, já separar toda essa documentação que a gente falou aqui, né? Então você vai separar o CA dos EPIs, você vai separar a ficha de EPI, o registro de treinamento de EPI, se esse trabalhador tem ali auditorias positivas, né? Se, por exemplo, já usei como prova foto do trabalhador participando de um evento voltado para os EPIs na CIPAT, um workshop com os EPIs, ele participando. Isso é prova também, demonstra que ele utilizava o EPI, ele era treinado, né? Então, pessoal, você precisa saber da reclamatória para juntar todo esse arsenal de documentos aqui para proteger a sua empresa. Outro documento extremamente importante, pessoal, que às vezes a gente não envia para os advogados, né? Você deve fazer também a ordem de serviço de SST, que está lá na NR1. Então a empresa é obrigada a dar ciência para o trabalhador dos riscos que ele está exposto, das medidas de controle, né, que seriam muitas vezes os EPIs, ou atender aos medidas administrativas, como no caso de exposição ao calor, o regime de tempo que ele vai ficar exposto ao calor e o regime de tempo que ele vai ficar, o período de tempo que ele vai ficar em descanso. Então, a ordem de serviço vai trazer essas informações quando bem elaborada, né? Então, essa ordem de serviço serve como prova também, ok? Não terminamos os EPIs ainda não, tá? Tem mais aqui para falar com vocês. Dá uma olhada, olhem esse material aqui, pessoal. Isso aqui é um material e estava em um laudo feito por um perito. Eu utilizo uma tabelinha parecida com essa também quando eu atuo como perito, né? Mas para mostrar para vocês a importância disso. Esse laudo utilizava ainda NR6 antes da última revisão, mas basicamente os critérios são os mesmos, as obrigações da empresa não mudaram, né? Então, olha só o que ele faz aqui, pessoal. Ele coloca na primeira coluna a descrição do item, né? Então, os itens da NR6, da linha A até a H, né? Mudou um pouco a ordem na nova NR6, como vocês viram ali. Eu mostrei para vocês comunicar o Ministério do Trabalho era a última linha, né? Então mas ele coloca aqui todos os itens: adquirir o EPI adequado, exigir o uso, fornecer somente com CA, orientar e treinar, dar o treinamento para o trabalhador, substituição, né? Realizar a higienização, ter o registro do fornecimento na ficha de EPI, e ele coloca na coluna ao lado.
análise do perito. O reclamante juntou nos autos, reclamante não juntou, juntou, não juntou, juntou, mas não demonstrou, né? Então, veja a importância da NR6, pessoal. A NR6 ela é utilizada nas perícias de SST. O perito ele vai utilizar a NR6, ok? Então, aqui foi só para demonstrar para vocês, né? E daí tem análise do perito nesse item. A reclamada atendeu a maioria das exigências da NR6. Mas não há registro da proteção contra agente biológico. Então, o EPI que ela empregou não está adequado, né? E ele menciona aqui. Ok?